Finalmente saiu a edição número 1 do novo quadrinho de Century, o novo quadrinho que todo mundo tanto esperava. E cara, o negócio tá muito, mas muito sombrio e também muito bem trabalhado, devo dizer. Já Sulu e Luz da Cara estão mandando muito bem nessa nova obra de Century, e eu tenho total certeza que os fãs de Century também vão gostar bastante pelo menos desse primeiro capítulo que acabou de sair, que eu achei espetacular. Oi, eu sou o Rocinite, e se vocês foram novos por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal Monster Nerd. Bom, a história dessa nova obra começa em Harlem, Nova York, na agência de investigação chamada Alias, que pertence a Jessica Jones, onde podemos ver a mesma consertando a porta de seu escritório enquanto conversava sobre seus filhos com seu marido Luke Cage ao celular, que agora é o novo prefeito da cidade de Nova York desde o ar conhecido como Devil Ring, ou Reinado Diabólico. O que significa que Jessica Jones atualmente é a primeira dama de toda a cidade de Nova York, mas mesmo assim ela mostra que prefere trabalhar como qualquer outra pessoa da vizinhança que ficar em casa aproveitando a vida. E durante a conversa, Jessica pergunta para seu marido como o garoto estava indo, visto que agora o garoto possui todos os poderes mentais de seu pai. E se você quer saber como isso aconteceu, esse é o quadrinho que você deve ler. E após Luke Cage responder para sua esposa que o garoto estava se saindo muito bem apesar de seu estado mental, Jessica deixou muito bem claro que ela não estava muito confortável com a presença do garoto, apesar dela gostar do mesmo. E enquanto o casal continuava conversando sobre seus filhos, um tremor que quase levou tudo para baixo no seu escritório aconteceu. E após Luke Cage levar um susto, ele perguntou para sua esposa se ela estava bem. E ela, antes de partir para ver o que estava acontecendo lá fora, ela ignora a pergunta de seu marido e se despede dizendo que vai falar com ele mais tarde, após ela ver o que estava acontecendo na vizinhança. E minutos depois, enquanto ela voava pela cidade, algumas pessoas não, e outras pessoas reconheceram a primeira dama da sua cidade. E quando ela chegou no local onde o tremor teve a sua origem, ela se deparou com uma cena não muito agradável. Sim, pessoal, parece que alguma coisa sobre-humana botou vários andares desse prédio para baixo, e depois partiu sem deixar nenhum rastro. E segundo depois, enquanto ela tentava obter alguma informação sobre o que tinha ocorrido no local com o chefe de bombeiros e depois com o policial, a Misty Knight chegou dizendo que agora o caso era da sua agência, a famosa DCA, ou Divisão de Crimes Aberrantes. E para aqueles que ainda não sabem qual é a relação que essa agência tem com o Sentinela, sabe que essa organização no passado foi responsável por monitorar Bob Ronald para garantir que ele usasse todos os dias o seu consultor, para o mesmo não perder o controle dos seus poderes. E quando o Centro foi morto no passado, parece que essa agência continuou procurando por qualquer sinal da existência do mesmo. E por muito tempo eles não conseguiram achar nada, até que alguns dias atrás eles registraram um pico muito alto de energia vindo de Columbus. E quando eles foram investigar, além deles encontrar um bairro todo destruído, eles também conseguiram registrar o que poderia ser energia residual do centro no local. E parece que um cara de 18 anos chamado Ray Topper foi dado como desaparecido momentos depois da tragédia. Pelo menos essa foi a história que Misty Knight contou para sua amiga Jessica Jones, enquanto elas faziam sua investigação num prédio destruído. E quando elas tentaram saber o que teria acontecido no prédio com as pessoas que moravam nele, um homem respondeu dizendo que seu prédio foi atingido por um laser antes de alguém atravessar todos os andares momentos depois. E quando o prédio ia desabar em cima deles, algo muito estranho aconteceu, porque eles só se lembram de estarem parados na rua segundos depois. E dá para ver que todos os moradores estavam a salvo, com exceção de uma única garota que não podia andar. E durante a investigação, Misty Knight perguntou para sua amiga o que Centro podia querer com uma simples garota que não podia andar e com um garoto de 18 anos. E enquanto elas tentavam descobrir o que realmente estava acontecendo, a história nos lança para algumas horas atrás. Para ser mais exato, para um prédio de jornalismo onde a garota que foi dada como desaparecida se encontra trabalhando. E parece que a garota não gosta tanto assim de seu trabalho ou da sua atual posição na empresa. E depois de escrever algumas coisas sobre a primeira dama de Nova York, Marlus Gibbs decide largar mais cedo de seu trabalho para poder pegar um trem. E após ela pegar um trem e passar um sufoco para poder achar um bom lugar para se ficar durante a viagem, Gibbs consegue finalmente chegar viva no seu destino. E segundo depois, no seu apartamento onde ela encontra a Clara, a garota que mora com ela mexendo no seu computador. E após elas pintar algumas unhas e trocar algumas palavras, Gibbs foi até o seu quarto para poder gravar mais um vídeo para o seu canal de YouTube, enquanto contava como ela acabou sendo uma grande fã de coisas fofas criadas por japoneses. E quando ela começou a gravar, a primeira coisa que ela fez foi pedir para as pessoas que estavam assistindo naquele momento para se inscreverem e deixar um like no vídeo, para poder assim ajudar o canal a bater a marca de 600 inscritos antes do ano terminar. E depois, enquanto ela falava sobre a coisa fofa que ela tinha comprado numa loja, algo inesperado aconteceu com ela. De repente a sua mão esquerda começou a emitir uma luz fraca, e logo em seguida ela teve um flashback da luta que Century teve com Hulk em 2018. E receber em primeira mão essas memórias a fez perder o controle das suas novas habilidades, e cada segundo que passava, parece que as coisas só pioravam para ela. E segundo depois, quando a sua colega correu para seu quarto para poder saber o que estava acontecendo com a sua amiga, ela só conseguiu achar um buraco no chão. E a seguir nós podemos ver a garota que ganhou os poderes de Century, atravessando vários andares em alta velocidade, antes de acabar na lavandaria do prédio, onde ela também fez um belo buraco no chão. E depois, enquanto ela estava confusa e tentando saber o que realmente estava acontecendo, ela percebeu que tudo ao seu redor tinha congelado. A cena não deixou muito bem claro se ela tinha parado o tempo ou se ela estava se movendo tão rápido a ponto de parecer que o tempo estava congelado ao seu redor. Mas seja como for, esse é um belo feito.
E segundo depois, quando ela olhou para cima e percebeu que o prédio estava prestes a desabar, ela começou a evacuar todo o prédio antes que o pior acontecesse. E ela estava se movendo tão rápido que nenhum morador entendeu o que realmente aconteceu depois. E após ver a destruição que ela tinha causado, com lágrimas saindo dos seus olhos, a garota decidiu voar para longe enquanto quebrava a barreira do som. E depois a cena muda para algo mais recente, para uma cena que está se passando no presente, onde agora podemos ver as duas investigadoras procurando por qualquer sinal que possa provar que Sandry passou por aí. E após achar alguns pertences da garota desaparecida, as duas levaram para a viatura da agência de investigação, para poder assim analisar com mais cuidado. Onde logo em seguida a Misty decidiu usar a tecnologia que Stark criou, para poder assim recuperar qualquer dado apagado no dispositivo da garota desaparecida. E quando ela terminou de escanear o dispositivo, ela começou a ver o último vídeo que a garota estava gravando, e não demorou muito para ela saber a verdade. E após descobrirem o que realmente estava acontecendo, ela mandou de imediato reunir todos a gente para poder assim informar que os dois jovens desaparecidos agora devem ser tratados como ameaça de nível ômega, porque os dois agora possuem o poder de sentinela. E em seguida ela mandou todos a gente ir atrás de qualquer informação ou meio de achar os dois desaparecidos. E da forma que Misty estava agindo, meio que incomodou um pouco a Jessica, que falou logo em seguida que ela não precisava tratar aquela garota daquele jeito, visto que ela também é uma vítima nessa história toda. E a Misty respondeu dizendo que tudo que ela estava fazendo era necessário sim, porque ela já viu o que os poderes de sentinela podem fazer em primeira mão. E enquanto elas continuavam a conversa, o entregador de pizza passou de bike dizendo com raiva que eles deveriam sair da linha que pertence aos ciclistas. E durante a viagem desse novo personagem, deu para perceber que ele possui pés bem grandes e que ele também se sente muito desconfortável todas as vezes que alguém olha para eles, porque a maioria das pessoas que olham para eles acabam rindo ou achando que ele é um monstro mutante, menos seus amigos, que lhe tratam como uma pessoa normal apesar dele ser mesmo um mutante. E quando ele estava numa quadra jogando basquetebol com seus amigos e colegas do trabalho, a sua mente de repente foi bombardeada com a pior memória que alguém deveria receber na sua vida. E nessa memória, Sandry estava assassinando o deus da guerra da forma mais brutal que se podia imaginar. E isso fez o entregador de pizza congelar e abrir um buraco no chão sem precisar se mexer com seus novos poderes adquiridos. E após voltar para o seu estado normal, ele perguntou para seus amigos se foi ele quem fez tudo aquilo. E seus amigos apenas o ignoraram e depois começaram a cochichar sobre eles ter pensado que o cara não era perigoso no passado. E depois eles começaram a planejar derrubar o cara antes que o pior acontecesse. Mas enquanto eles falavam baixo sobre o que deveriam fazer com seu amigo, o entregador adquiriu super audição que o permitiu ouvir toda a conversa de seus amigos. E após perceber que aquele já não era mais um lugar seguro para se ficar, o entregador correu para fora em alta velocidade. E enquanto ele corria, tudo parecia congelado num tempo assim como aconteceu com a garota chamada Gypsy algumas horas atrás. E ele não conseguia acreditar que um dia ele fez algo tão desumano com alguém por vontade própria e depois esqueceu. E quando ele para e fala também que agora sua vida estava totalmente arruinada, e que agora ele também vai começar a ser caçado como outros mutantes da sua espécie, de repente um homem surge no céu dizendo que podia sentir a energia do entregador a quilômetros. E depois ele fala: essas suas novas habilidades que você está demonstrando não estão aparecendo por causa dos seus poderes mutantes. Na verdade, isso é muito melhor. E quando o cara estranho está por cima, o entregador pergunta quem é o cara. E o cara loiro responde que essa era a pergunta que ele também queria fazer, porque o entregador parece muito familiar para ele. E depois ele diz: de qualquer forma, eu sou Ryan Topper, e assim como você, eu também recebi os poderes do Vingador mais poderoso do mundo. E o entregador, sem medo de errar, diz: Thor. E Topper, decepcionado, diz: não, sua anta, eu estou falando do Sentinela. E em seguida ele continua falando: e eu estou chutando que a sua mente foi bombardeada por uma memória antes dos seus poderes saírem do controle. Na minha vez, eu estava lutando contra um Hulk. Quais poderes você ganhou? E o entregador, sem realmente saber quais eram seus novos poderes, ele responde: correr rápido. E após ver que seu amigo não tinha nenhum conhecimento sobre seus novos poderes, Ryan diz: quer saber? Também não importa, porque eu vou ficar com todos eles de qualquer jeito. Antes do mesmo atacar o entregador com uma rajada de energia poderosa que acaba derrubando o mesmo. E já no chão e com raiva, o entregador pergunta para seu novo amigo sobre a forma hostil que ele estava agindo. E Ryan responde dizendo que ele estava fazendo tudo aquilo porque ele deveria ser o único a receber os poderes de sentinela, e não alguém como o entregador ou qualquer outra pessoa. E a seguir ele diz: já que você se acha uma ameaça para as pessoas lá fora com essas suas novas habilidades, deixe-me ficar com todas elas. E antes do entregador responder, Ryan tenta mais uma vez acertar o seu adversário com uma rajada de energia, mas o entregador dessa vez usa sua super velocidade para se esquivar. E depois para ir atrás do seu adversário, e em seguida, sem hesitar, ele acerta seu adversário com a sua visão de calor enquanto dizia que o mesmo nunca ia ser um Vingador, porque os Vingadores nunca matam pessoas. E em seguida o entregador continua dizendo: você é um psicopata, e Ryan responde dizendo: e você é apenas um meio para um fim. Ninguém vai se importar quando você se for mutante. E quando isso acontecer, eu estarei lutando por um bem maior. E ele fala isso enquanto tenta mais uma vez acertar seu inimigo com seu ataque favorito. E o entregador mais uma vez também se esquiva. E em seguida aparece meio a fumaça para uma luta corpo a corpo enquanto dizia: você acabou me convencendo a lutar por um bem maior também. Está na hora de contra-atacar. E depois com muita fúria, os dois se atacam várias e várias vezes sem hesitar. E pelo que eu estou vendo,
Os dois são praticamente iguais em termos de nível de poder. Mas tudo isso muda quando o Intrigador tenta acertar Ryan com um soco. E quando ele faz isso, Ryan segura o braço de seu adversário e pergunta: seu pai nunca te ensinou a lutar? E em seguida ele pega o pescoço de seu adversário com muita força enquanto dizia: porque o meu pai já. E depois Ryan puxa o braço do Intrigador até arrancar o mesmo fora. E ele faz tudo isso com um sorriso no seu rosto. Ou seja, o maluco é doido mesmo. E após segurar o pescoço do Intrigador, ele começa a fazer o que ele vinha para fazer desde o princípio, que é arrancar todo o poder do corpo de seu adversário enquanto dizia: obrigado por estar doando para a fundação Ryan Top é o novo sentinela. Eu agora estou me sentindo muito mais poderoso. Obrigado, agora só falta mais um mutante com quem eu devo me preocupar. E enquanto ele dizia isso, além de apenas se contorcer de dor, o corpo do Intrigador também começou a queimar até não sobrar mais nada. E antes da cena mudar, ele diz: agora só falta mais um rival. E espero que esse seja fácil de se encontrar. E na página seguinte, isso já na lua, a garota que destruiu o prédio onde morava nas primeiras páginas se encontra isolada, chorando e dizendo: essa é a única forma de todo mundo continuar seguro. E assim o capítulo termina. E que capítulo delicioso de se ler, meus senhores. Que capítulo delicioso. Eu estou até agora arrepiado e fascinado com o trabalho que Jason Luz está fazendo nessa nova obra de Sentinela. O cara realmente está nos mostrando que o cara conhece mesmo o personagem. Porque o cara está botando realmente tudo que não devia faltar num quadrinho de Sentinela. Lutas fodas, psicopata arrancando membros dos seus adversários, pessoas desesperadas e o mais importante, os Vingadores apanhando. Sim, senhoras e senhores, a cabo do segundo capítulo do novo quadrinho de Sentinela já saiu. E ela nos diz que a nova formação dos Vingadores vai aparecer para talvez parar o Ryan Topper. E se realmente for esse o objetivo deles, uma coisa é certa: um dos Vingadores vai passar vergonha ou até mesmo acabar morto. Porque o Ryan é como um verdadeiro sentinela que vivia se segurando para não poder matar ninguém numa batalha. Então, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí para não poder perder o próximo capítulo desse quadrinho maravilhoso que vai sair no próximo mês. Dito isso, até o próximo vídeo.